Então, eu quero chamar agora para vir aqui ao palco o nosso companheiro de trabalho, que vai assumir aqui a coordenação desse palco agora, o Diogo Cortis. O Diogo Cortis, ele é companheiro nosso, especialista em realidade virtual e inteligência artificial, professor da PUC também, e que está liderando esse trabalho dentro do seu web, dentro do NIC-BR. É ele que vai coordenar esse trabalho, vai também apresentar o keynote de agora. Então, eu passo para ele agora o comando. Boa sorte. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. A gente vai para a nossa primeira apresentação do nosso primeiro keynote. Eu gostaria de convidar ao palco o professor Charity. O Charity, ele é cofundador, ele chegou ontem do Japão, 24 horas de voo, né, para estar aqui presente conosco. E ele é cofundador e diretor de tecnologia da Teleexistence Inc. É professor assistente sênior da Universidade de Keio, que fica em Tóquio, no Japão. Ele possui doutorado e mestrado na Universidade de Keio, e mais especificamente na Escola de Design de Mídia, né, no Japão. E ele é graduado em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações pela Universidade de Moratuwa, no Sri Lanka. Seus interesses de pesquisa mais recentes incluem como a robótica pode ser usada para beneficiar a sociedade em um futuro próximo, incluindo e focando principalmente em manipulações complexas em teleoperações ao sentir o corpo robótico como uma extensão do seu próprio corpo, por meio de sensações visuais, auditivas e táteis. O título da palestra é The Future of Teleexistence, né? Recentemente, o Charity nos recebeu no seu laboratório na Universidade de Keio, no Japão, e a gente ficou muito impressionado com toda a pesquisa que está sendo desenvolvida lá nessa área de teleexistência, né, que envolve tanto robótica como realidade virtual e também algumas tecnologias web. Né, e visitando esse laboratório, eu consegui sentir o que o Arthur C. Clarke, né, que é o escritor de ficção, dizia, que qualquer tecnologia, né, suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Né? Então, lá a gente teve a experiência de testar essas tecnologias que ainda estão em desenvolvimento, que ainda estão indo para o mercado, e ter a sensação de que o futuro pode ser um pouco melhor. Né? A gente testou alguns robôs vestindo e controlando a distância. A gente teve uma experiência que chama Out of Body Experience, né? Experiência fora do corpo, que é você se enxergar fora do seu corpo controlando um robô. E não é magia, mas é tecnologia mesmo. Isso já vem sendo utilizado, inclusive, em pesquisas na área de neurociência, psicologia, né? As universidades de ciências mesmo, neurociência e também psicologia, já estão utilizando essa abordagem para trabalhar com pessoas que têm fobia da morte, etc. Então, assim, é uma tecnologia, é um mundo vasto, e eu vou abrir, então, aqui para o Charity, né? A nossa atenção é todo nosso. Muito obrigado por ter vindo nos visitar, e boa apresentação. Hi, thank you very much for introducing, Diego. Muito obrigado pela apresentação, Diego. Também gostaria de agradecer a todos pelo convite para vir aqui falar nessa conferência aqui no Brasil. De forma que realmente é um prazer enorme falar com a comunidade que trabalha com a internet. E o trabalho que nós temos feito está muito próximo da internet. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa palestra. O tópico que eu gostaria de discutir com vocês seriam as últimas tendências da robótica industrial e o futuro da teleexistência. Eu sei que muitas pessoas não devem saber o que é teleexistência, de forma que eu vou introduzir este tópico aqui também. Muito bem, vocês devem ter visto diferentes tipos de robô na sua vida, no seu trabalho. Vocês devem ter visto robótica em brinquedos, em outras áreas, mas acho que isso aqui vocês ainda não viram. De forma que eu vou explicar um pouquinho. A pessoa que está aqui do lado esquerdo, na verdade, está operando o robô do lado direito.
ele está dentro do robô. E não apenas isso, mas ele se vê através de um espelho, de forma que ele fica se perguntando se ele está dentro do robô ou de alguma outra pessoa. Eu vou continuar um pouquinho falando aqui um pouquinho, porque essa experiência está relacionada à realidade virtual. Eu acho que a maioria de vocês já devem saber o que vem a ser a realidade virtual. Nós temos aqui uma foto do Mobile World Congress, que foi realizado em Barcelona, em 2016. Nós temos o dispositivo da Samsung. A eletrônica está adaptando algumas coisas desde 2013. Embora todas essas pessoas estejam no mesmo lugar, elas estão ligadas a um mundo diferente através da realidade virtual. Um mundo totalmente diferente do mundo onde elas estão ali sentadas. O mundo está expandindo muitos investimentos e também um esforço muito grande para desenvolver a realidade virtual e levá-la para um próximo nível. Vocês podem ver que no final de 2017, as empresas estão recebendo muito mais investimentos e no final disso nós teremos muitas aplicações de realidade virtual oferecidas à nossa sociedade. Aqui nós temos o ciclo das tecnologias emergentes que foram introduzidas e adaptadas para 2017. Vocês podem ver que, na verdade, a realidade virtual teve um pico e agora nós estamos na fase de produção e ela está chegando a nível do consumidor. Temos aqui a cognição, a robótica inteligente, que está bem aqui, chegando no seu pico. Também temos BCR, várias outras. Mas o que eu gostaria de dizer aqui é que, de uma forma semelhante à realidade virtual, a robótica será a nova tendência de como nós podemos mudar o mundo das pessoas. Em relação a isso, eu gostaria de mostrar a vocês o mercado global da robótica. Vocês podem ver, nós temos a robótica industrial, comercial, militar e pessoal. Conforme vocês já sabem, a maior parte da robótica pessoal tem passado, na verdade, evoluiu, foi passando para outros usos. Vocês podem ver aqui o Pepper Robot, de uma empresa francesa que foi assumida por uma empresa japonesa. Este foi o primeiro robô produzido em massa para os consumidores mesmo. Também temos vários robôs que são utilizados em armazéns, entre outras aplicações. Agora, vocês já devem ter visto alguns desses robôs que são exemplos de robótica industrial. Mas eu queria saber se vocês sabem quais são as 3 principais áreas, ou, na verdade, as principais áreas onde essa robótica industrial é utilizada hoje em dia? Se alguém souber, eu gostaria de ter uma resposta aí do auditório. Então, quais são as principais indústrias que estão utilizando a robótica industrial? Alguém sabe aí no auditório? Alguma automóvel, né? Sim. Então, uma das principais indústrias, uma das principais aplicações, na verdade, seria para soldagem, robôs utilizados na sondagem
na fabricação de automóveis. O segundo uso é para pintura, mais uma vez, na área automotiva. Então, nós automatizamos o uso das tecnologias e, além disso, nós temos muitas startups, não apenas na Europa, mas em outros países. Em todos os lugares, nós temos muita penetração de startups utilizando robótica. E agora eu gostaria de apresentar a vocês como e se nós vamos conectar os robôs utilizando a internet. Os robôs que vocês viram nos slides são robôs offline. Eles não estão conectados à internet na maior parte do tempo. Eles foram programados, estão rodando, funcionando. Só que no futuro nós achamos que os robôs estarão conectados à internet e haverá um potencial muito grande para o ser humano utilizar os robôs. Embora os robôs estejam conectados pela internet, nós podemos ter inteligência artificial ou aprendizado por máquinas. Também podemos ter um controle remoto, como por teclado. Enfim, depois eu vou explicar como isso funciona daqui a pouco. E aí uma combinação desses dois modos, que seriam totalmente automatizados ou por controle remoto, poderá ser feita, e essa é uma das últimas tendências que nós temos em comparação quando o robô é utilizado através da internet. Então, aqui nós temos algumas tendências. E o que é que nós deveríamos esperar para um futuro próximo? O robô estarão nas ruas, ou será que eles podem ser utilizados em locais de desastres? Ou será que você pode entrar dentro de um robô? Ou podemos utilizar também o robô para construção ou aplicações com maquinários mais pesados? O trabalho que eu tenho feito está bastante relacionado à teleexistência e vou introduzir um pouquinho este conceito. Este é um conceito proposto pelo professor Tashi na Universidade de Tóquio. A teleexistência permite que o usuário se ligue a um robô bastante semelhante a um ser humano, trabalhando no mesmo local físico, ou seja, não apenas vemos e ouvimos o que o robô ouve e vê, mas também conseguimos sentir o que é que ele toca num ambiente remoto. Ou como é que seria tocar aquele objeto. E agora eu gostaria de mostrar a vocês um pequeno vídeo sobre teleexistência. Essa é uma coisa que começou em 1980. Então, aqui nós temos um breve histórico do que foi feito. Há um conceito bastante simples e semelhante à telepresença. A interface é bastante simples. É um sistema onde um ser humano opera o robô através de um local diferente. E como prova de conceito, um veículo de controle remoto foi utilizado, e vocês podem ver aí o veículo, e utilizamos um joystick para fazer a locomoção. Mas conforme vocês podem ver, os operadores giravam a cabeça do robô.
Então, nós utilizamos o robô para fazer a bimanipulação. Então, vocês podem ver que pequenas manipulações podem ser feitas com a ajuda do robô. Aqui nós temos um trabalho que foi feito em colaboração e estávamos tentando analisar se seria possível trabalhar num ambiente remoto e ter essas experiências. Então, vejam aqui. O que acontece quando a pessoa olha para o robô no ambiente remoto. Então, ele vê quem é que está operando o robô. E agora vejam aqui, por exemplo, ele está dando as mãos para o robô, mas ele consegue ver quem está dentro do robô ao mesmo tempo. Aqui nós vemos uma explicação das operações e do movimento da cabeça, de forma que você consegue não apenas ver utilizando uma câmera normal, mas também você pode se movimentar de acordo com um ponto de vista. Ao combinar todas essas tecnologias, nós temos aqui a última versão. Vocês podem ver, por exemplo, uma operação completa, utilizando as duas mãos, os dois braços. Além disso, ele consegue ter a sensação ao manipular as operações via remota. E agora eu gostaria de explicar um pouquinho como este conceito funciona. Então, nós temos o robô no ambiente remoto e nós temos o usuário, de forma que você tem uma visão em 3D da câmera do robô no ser humano. E aí temos o movimento do corpo de retorno. O movimento da cabeça, por exemplo, é enviado até o robô. E de acordo com o movimento, o corpo, cabeça, braços e mãos, o robô vai mudar alguma coisa também. Então, se ele trocar alguma coisa no ambiente remoto, a sensação é enviada de volta para as pontas do dedo, para que ele possa sentir também que tipo de objeto ele está tocando. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre áptica, a sensação áptica, né, nos próximos slides. Então, vamos ver aqui como é que nós podemos criar esse tipo de sensação. Este é um experimento que foi feito para demonstrar o que é que acontece. Nós temos um cilindro vermelho aqui. E ele está conseguindo ver o que ele vê. E, na verdade, ele está tentando segurar o cilindro, mas, na verdade, na frente dele, ele está com um objeto branco. Então, nesse momento, quando nós pedimos para essa pessoa o que ela viu e sentiu, obviamente, ele diz que é uma combinação dos dois, que seria o cilindro vermelho com um objeto mole. Mas, na realidade, não é isso que ele estava vendo e sentindo, de forma que é uma combinação da realidade virtual e a física. O que eu quero dizer é que se vocês conseguirem realmente alinhar essa pessoa, oferecendo o mesmo objeto no ambiente remoto, isso pode acabar levando a uma perspectiva diferente. Com a teleexistência, você pode saber qual é a extensão do corpo, por exemplo. Se você estiver jogando, por exemplo, tênis, a raquete de tênis, ou jogando beisebol, leva algum tempo para se acostumar com a raquete, né?
Mas aí depois você aprende a bater com precisão. Agora, com o passar do tempo, você consegue manipular de forma bastante precisa. E a sua extensão do corpo acaba se estendendo até a raquete, de forma que você não precisa pensar todas as vezes. Isso vai funcionar como se fosse uma parte do seu corpo, né? A teleexistência faz mais ou menos a mesma coisa. A realidade está sendo ampliada, mas não apenas alguns centímetros, mas a uma distância de até alguns quilômetros, ou numa distância mais longa mesmo. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, tentamos utilizar um jogo de xadrez, e todas as atividades são feitas pelo homem. Ele sabe o que é que ele está tocando e é possível fazer um controle bem preciso mesmo. Além disso, nós fizemos um experimento para verificar como é que esse tipo de teleexistência funciona. Ou seja, em outras palavras, ao controlar o robô através do homem, como a tarefa pode ser melhorada. Eu não sei se vocês sabem o que vem a ser esse experimento do Peg and Hole, PHI. Aí funciona da seguinte forma: você segura como se fosse um bastão. O tamanho do orifício é de 22 a 23 milímetros, o tamanho do bastão é de 21,5 milímetros e a distância de translação é de 100 milímetros. Então, conforme vocês podem ver aqui, nós só estamos utilizando o robô. No experimento real, utilizamos apenas o homem para fazer a tarefa. E aí também utilizamos um robô fixo. E aí, nós reduzimos o grau de liberdade. Então, nós avaliamos o tempo necessário para concluir o experimento, depois verificamos a eficiência. Aqui nós temos um índice comum. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu gostaria de explicar um pouquinho este gráfico. Nós temos aqui um índice de medição. E aqui nós temos os números. E essa linha preta aqui quer dizer que quando a tarefa foi iniciada pelo homem, e aqui em vermelho, quando a tarefa foi iniciada pelo robô de teleexistência. E depois, avaliamos também quando a tarefa foi realizada por não áptica. Observamos que com esse tipo de operação, podemos ter uma sincronia perfeita, a eficiência aumenta, mas o ideal está aqui em cima. Ou seja, temos muito a caminhar, mas o resultado é bem melhor em comparação com as aplicações de telepresença. E agora eu gostaria de mostrar a vocês as operações manuais. Esse filme foi feito e vocês podem observar que está sendo feito em tempo real. E vejam que ela segue exatamente a mesma operação. Estamos fazendo uma calibração no início das operações. E quando concluída a calibração,
A maioria das pessoas conseguem atingir esse nível de precisão que vocês podem observar aqui. Fazemos a manipulação em teleoperações. Na verdade, a mão é o órgão mais importante, porque se a mão reagir a um mesmo movimento, você consegue fazer a maioria das tarefas como você faria se estivesse lá fazendo o movimento físico. Aqui, agora, eu vou mostrar a vocês um exemplo do sistema de transmissão áptico. Vejam a transmissão da força. Temos 2 graus. A temperatura, você sente se está quente ou frio. E, além disso, você tem o feedback de pressão, ou seja, com isso você consegue fazer uma diferenciação dos diferentes tipos de superfície. Superfície mais áspera, por exemplo. Isso tudo que eu mostrei aqui já tinha sido realizado até 2011. Agora eu gostaria de mostrar a vocês algumas das aplicações do mundo real onde nós utilizamos a teleexistência. Aqui nós temos um experimento que foi realizado com uma empresa de construção e, conforme vocês podem ver, a operação foi totalmente remota. Vocês podem ver aqui a operação do robô e vejam que neste experimento a distância foi de 500 metros até 5 quilômetros. Ele consegue fazer os movimentos, mas inclusive consegue cavar, fazer essas tarefas apenas sentados num deck. Essas experiências nos informam que isso tudo é feito praticamente como se você estivesse sentado. Você consegue se movimentar, ver o que está fazendo, sentir como se estivessem no local físico, mas operando com segurança à distância. E, ao mesmo tempo, fazer tudo como se estivessem lá presentes no mundo físico. Agora, também gostaria de falar um pouquinho sobre o uso da teleexistência em desastres e locais de risco. Vejam aqui a operação via remota, que foi realizada em diferentes lugares. Fizemos, então, a experiência num local com atividade vulcânica. Essa experiência foi realizada no Japão. Vejam o robô. Esse ambiente foi apenas uma simulação, não foi um ambiente de desastre real. Agora, é muito simples de comandar um robô num local normal. Mas, num caso de desastre, nós precisamos ter uma ideia do que acontece em tempo real e se seria possível dirigir numa estrada como essa. É importante ter este conhecimento para que ele funcione não apenas do ponto de vista visual, mas auditivo, para que você possa realmente sentir como se você estivesse lá no mundo físico. Ele está sendo operado via remota, totalmente via remota. Também nós temos uma aplicação onde temos uma haste que consegue penetrar no solo numa profundidade de até 3 metros. E, desta forma, nos dá uma ideia do solo, se houve qualquer tipo de dano ou se houve alguma alteração, como, por exemplo, se ele está mais rígido, mais firme. Neste caso aqui, o solo estava realmente bastante duro.
Nós também colocamos uma câmera 360 graus, durante a maratona de Tóquio. Então, aí 42 quilômetros, não é, de corrida, aí vejam como nós colocamos aí sobre o capacete para conseguir uma estabilização. E em tempo real fazemos um stream, permitindo que a pessoa possa correr numa esteira de maneira sincronizada. Foi muito interessante. A maior parte dos corredores disseram que eles realmente conseguiam sentir que estavam correndo juntamente com os demais corredores. E isso era muito bacana, porque motivava cada vez mais os corredores, os participantes da maratona. Também temos algumas aplicações para esses drones. And so, at this point, I would like... Neste momento, então, deixe-me explicar quais são as tendências atuais. Vocês sabem o que quer dizer DRC, que é o desafio de robótica que ocorreu há alguns anos atrás. Alguns desses robôs foram feitos e há muita inteligência artificial sendo utilizada em robótica também. Mas quando uma tarefa não previsível é dada, fica muito difícil para um robô realizar de maneira completa e autônoma toda a avaliação do ambiente. Por isso que a abordagem híbrida é muito interessante, aonde a inteligência artificial entra como um artefato de próxima geração. E com tudo isso, uma nova empresa surgiu, a Teleexistence Inc., que é uma empresa de tecnologia que comercializa a teleexistência. Quais são as oportunidades de negócios, então? Temos 3 tarefas diferentes: telepresença, participação numa conferência, numa reunião. Muitas vezes você vai para uma reunião de negócios, você gasta um tempão, não é? De aeroporto, de avião, o voo em si. Agora, se você tiver uma presença real a partir do robô, você pode marcar a sua presença através dessa telepresença. Teletrabalho, no caso de ambientes perigosos, em que uma manipulação mais perigosa deve ser feita, no caso de controle de construções, máquinas de construção, ou, por exemplo, a teleexperiência, ainda um controle espacial, como, por exemplo, em museus, em comércio, em viagem e assim por diante. Um mundo futuro criado pela Teleexistence, que seria trabalhar num ambiente confortável. As pessoas podem trabalhar independente das suas incapacidades. Eles poderiam trabalhar a partir de um ambiente remoto. A pessoa não tem que necessariamente encarar um trânsito, horas para chegar no seu trabalho. Através da internet, simplesmente você se conecta a um robô remoto e você o manipula de acordo com o seu desejo. Com o aumento da rede 5G, estamos exatamente naquele momento de transição da rede sem fio 4G para 5G. Esperamos que até o próximo ano nós tenhamos a rede de conexão 5G, que é a próxima geração após o 4G. Agora, antes do 5G, nós temos o 456, 4.9, mas daí a velocidade será reduzida dramaticamente. E a fim de operar um robô como este, é necessário um vídeo em tempo real, com uma boa resolução e boa qualidade. Se tivermos que transferir tudo através da rede sem fio, vai ser muito difícil e haverá uma latência. Quando a latência é introduzida, o que acontece? Simplesmente não sentimos
a mesma fluidez operacional, ou seja, quando você quer movimentar, ele acontece depois de um segundinho, por exemplo. Tem tipo aquele delay, né, aquele atraso, você fica meio frustrado se a coisa muda ou não se move, se a coisa se move ou não se move de acordo com a velocidade. Se continuar por alguns minutos, você fica, sei lá, meio tonto, não é como se você estivesse num barco. Por isso, toda a eficiência da operação remota será reduzida. Há muitos pesquisadores tentando viabilizar a operação de robôs remotos através da diminuição dessa latência. Se vamos considerar, então, por exemplo, operar um robô espacial, nós vamos ter aí um retardo de segundos e não milissegundos. Não dá para evitar esse tipo de retardo, mas há sim algumas maneiras de recuperar essa sensação de tontura com o tempo. Agora, se trabalharmos no ambiente perfeito, se reduzirmos a latência, a eficiência será melhorada significativamente em termos de teletrabalho, telework. No momento, estamos fazendo o teste com as redes 5G, porque todos dizem, olha, há uma baixa latência, a velocidade é super rápida, mas não sabemos se ao nos conectarmos com o robô, se realmente o desempenho será melhorado ou não. Plataforma cloud, de nuvem, que construímos, os robôs irão se conectar a uma nuvem, gestores operacionais e os usuários estarão conectados à mesma nuvem e podem escolher qual robô ou robôs eles querem controlar simultaneamente também. Internamente, nós usamos o WebRTC. Acho que já estão familiarizados com o termo, não é? Usamos os data channels e os media channels para enviar áudio, vídeo e os dados de movimento que são enviados para os robôs. Essa não é apenas uma das abordagens, mas sim uma das que estamos tentando no momento. É claro que talvez haja outras diferentes abordagens que possam ser utilizadas aí na nuvem para reduzir a latência entre o robô e o ser humano. E, por fim, eu creio que a maior parte dos presentes estão interessados em saber quais são os problemas que enfrentamos. Há uma série desses problemas que enfrentamos, como, por exemplo, priorização de mídia. Quando falamos sobre dados de vídeo, por exemplo, a teleexistência, a manipulação remota, por exemplo, é necessário manter um controle alto. E não queremos reduzir, por exemplo, cor. A resolução não pode ser afetada. As mudanças dinâmicas, por exemplo, como controle de mecanismo automático, isso pode ser frustrante para o usuário, porque ele olha aqui, daí quando ele vira, já temos uma tela diferente, com resolução diferente. Isso vai deixar o usuário um pouco intrigado, pasmo. Então, se houver uma maneira de reparar essas coisas, talvez seja de grande ajuda, como, por exemplo, operar os robôs pela rede. E também a rota entre duas localizações. Uma conexão ela é estabelecida, é uma conexão estática. Agora, se múltiplas conexões são realizadas, as rotas também devem ser dinâmicas. Provavelmente, este é o comportamento da internet. Agora, se de alguma forma pudermos minimizar essa parte dinâmica, conseguiremos também reduzir a diferença de latência com o tempo. Media to Data Channel. Nós enviamos os dados em movimento para o canal de dados. Algumas vezes fica difícil ter uma sincronização entre a mídia e os dados.
porque se os dados se perdem por qualquer razão, você pode acabar perdendo todo aquele lote de dados. Por isso, estamos verificando diferentes abordagens com essa tecnologia, além de outras, e estamos abertos para os pesquisadores, caso tenham qualquer boa ideia, por favor, fale conosco. Aqui temos o mapa dos negócios do Telexistence. Este é o mapa de negócios que visamos trabalhar e desenvolver nos próximos anos. E este é o meu último slide. Estaremos participando esse concurso, que é o Avatar X Prize. Ele irá ter início no ano que vem, não sei exatamente quando, mas vamos participar dessa corrida, desse concurso, e queremos participar do concurso criando um robô avatar para a próxima geração. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Alô. Thank you, Charit. Congratulations for your work. Muito obrigado, Charit, pelo seu brilhante trabalho. A web, de conectar documentos para passar para uma conexão de dados, conexão de coisas, e agora o Charit nos mostrando, né, a web conectando os nossos sentidos, né, a nossa cognição. Então, como o professor Glaser colocou, a gente realmente está no olho do furacão. E se a apresentação dele já traz assim uma explosão de oportunidades, a gente, tanto eu como o Newton, né, outro profissional que trabalha com a gente no SEB, nós tivemos a chance ou a sorte de visitar o laboratório, né, e conseguir experimentar algumas dessas pesquisas, né. A gente experimentou dois principais equipamentos ou experimentos, um que você colocava o óculos, você controlava, que foi esse que a gente teve essa sensação do out of body experience, né? Com uma latência quase zero, e um outro experimento de feedback tátil, né? Em que tinha dois copos e você jogava as bolinhas dentro de um copo e a outra pessoa no outro local e sentia o mesmo impacto das bolinhas, a bolinha girando, e você olhava para o copo e falava, mas aonde estão as bolinhas, né? E é isso que me lembrou muito da ideia do Arthur C. Clarke, né? De que tem coisas que avançam tão rápido que, num primeiro momento, parece magia, né? Então, a gente abre agora para algumas questões para o professor Charit. Fiquem à vontade. As meninas estão com o microfone. Perguntas? Uma aqui. Bom dia a todos. Parabéns, professor, pela apresentação. É muito bom saber que estamos caminhando para essa direção das robóticas, né? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com acessibilidade há 4 anos. E minha pergunta vai na direção de possíveis controles através do pensamento. Pelo que eu entendi, a maioria das experiências usam o movimento dos membros superiores. Se já existem estudos na direção através do pensamento, os robôs serem também controlados. Minha pergunta tem a ver por conta de pessoas que tenham doenças degenerativas, né, ou algum tipo de tetraplegia. Yeah, thanks for the questions. And É isso mesmo. Eu diria que o uso de interface de computação cerebral, ou seja, utilizar o cérebro humano para controle dos robôs, isto sim será o próximo passo da inteligência artificial. Há muitos pesquisadores tentando realizar experimentos simples em modelos animais, em que você coloca alguns eletrodos no cérebro animal e você tenta controlar o pensamento e as habilidades do camundongo. Mas eu acho que ainda vai levar algumas boas décadas aí para conseguir implantar essa tecnologia em humanos.
E essa tecnologia que eu acabei de apresentar é uma tecnologia que está um passo atrás ainda. Ou seja, é algo que podemos usar no momento e entender quais são as possibilidades. Quando houver essa interface cerebral, daí podemos fazer apenas a transição para essa nova tecnologia. E será exatamente a mesma experiência, que experiência essa vivida pelos humanos. Any other questions? Olá, meu nome é Richard, eu sou Community Manager da área de inovação da TV Globo. Atualmente, a gente teve alguns experimentos que a gente fez com animatronics, tentando fazer até mesmo robotização do Louro José, tipo, coisa do tipo. E eu gostei bastante do exemplo que você tem, esse negócio de tempo de resposta quase nulo. E o que você vê assim de perspectiva, sendo que tem aquela curva lá por exemplo, Deep Learning, está lá no alto, no topo, e a aceitação, a parte da desilusão, todas essas coisas da inovação, como que você acha que o WebRTC ele está sendo firme o suficiente para continuar dando essa confiabilidade? That's a very good question. Boa sua pergunta, agradeço. Como eu estava dizendo, estamos tentando com o WebRTC, assim como com outras abordagens, como, por exemplo, as mídias de TV de transmissão. Eu não posso dizer exatamente no momento se essa é a melhor solução, mas eu gosto de dizer que o WebRTC ele foi construído para comunicação e transmissão em tempo real. Tem sim essa capacidade de controle, incluindo o controle de robôs. Esse é um dos pontos que devem ser agregados ao WebRTC para que possam ser utilizados em operações de tempo real. Uma vez que isso for alcançado, ótimo, teremos uma solução muito boa. Espero ter respondido sua pergunta. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela palestra. Na área de programação de jogos, principalmente na área de animação, a gente tem uma técnica, que é a técnica de twinning, onde se a gente perde informação entre um quadro e outro, o computador consegue derivar como fazer para chegar de um ponto ao outro. Isso seria, por exemplo, uma técnica possível para resolver o problema de latência com teleexistência, onde, se a gente perder informação no meio do caminho, o robô consegue computar os espaços intermediários? Yeah, it's a very good question. Mais uma outra ótima pergunta. Sim, estamos tentando FEC. Você envia alguns dados pareados. Funciona mais ou menos como sistemas de RAID, de você manda dados. Se você perder esses dados no meio do caminho, você pode recuperar esses dados ali da zona morta. É isso que estamos tentando fazer. Não importa se usamos o WebRTC ou não. Na verdade, os dados serão perdidos uma vez que enviados através da internet. E uma forma de reduzir isso seria enviar mais dados e recuperá-los com base nos pacotes perdidos. Bom, parabéns pela apresentação e pela tecnologia, extraordinário. A minha questão seria a respeito exatamente da presença de usar os robôs para a questão dos trabalhos, né, de trabalho externo. Na teoria, um funcionário poderia cumprir vários funcionários dentro de uma empresa virtualmente. Quer dizer, uma linha de produção, eu posso colocar um funcionário para cumprir a jornada de 15 funcionários numa linha de produção? Isso seria alguma coisa que se pensou em questão de eliminar uma jornada de trabalho monstruosa de várias pessoas? It's true that
I think É verdade que quando chegar a hora, né, a era robótica, e quando os robôs tiverem a mesma eficiência humana, isso vai levar um tempo, não é mesmo? Mas é necessário pensar e acreditar que o mundo, ou melhor dizendo, que a força de trabalho está diminuindo, não é? Isso é fato. Eu não sei como isso se dá aqui no Brasil, mas no Japão, a maior parte dos trabalhadores, eles estão lutando, não é, para conseguir abraçar as tarefas que os jovens realizam. No Japão, por exemplo, eles usam a mão de obra estrangeira para que o trabalho seja feito, já que muitos japoneses não conseguem acompanhar. Então, nós acreditamos que vai chegar um determinado momento em que não haverá mão de obra suficiente no mundo para suportar a demanda da indústria. E eu acho que será nesse momento que os trabalhadores robóticos serão de grande uso no futuro. E com relação à eficiência, eu acho que com o passar do tempo, com o uso de inteligência artificial, nós vamos ter novas habilidades e os humanos irão aumentar o seu conhecimento e, consequentemente, a eficiência robótica. Mas ainda vai levar um tempinho para isso acontecer. Muito obrigado, Charit, pela presença. thank you very much. Espero que nas próximas WebBR você esteja aqui, né? Pela telepresença. Não tenha que viajar mais as suas 24 horas.